atenção nessa dica que eu vou te dar agora. Você tem que baixar aí o aplicativo da Rede Século XXI no seu celular. Sabe por quê? Você consegue assistir a gente ao vivaço. É verdade. Aí pode ser aí no seu celular, no tablet, Android ou iOS, enfim. Entra no site rs21.com.br/aplicativos. Porque com o aplicativo da Rede Século XXI, você vai acompanhar aqui o nosso Mais Saudável, que eu sei que você adora, que faz muita falta para muita gente. Então, de repente, está no trabalho, está na hora do almoço, você consegue acompanhar o nosso Mais Saudável, assim como toda a programação da nossa querida Rede Século XXI. E você pode aí, ó, ficar ligadinho na gente 24 horas. Não é bom demais? Então, você confere a lista de canais, né, para sintonizar aí na sua cidade. Ou então, se na sua cidade não está pegando a Rede Século XXI, não tem problema nenhum. Você entra aí e começa a assistir a gente através do seu aplicativo. E aí você vai ficar sabendo, né, vai ficar por dentro mesmo das notícias, da saúde, da família, do artesanato. Pode fazer o seu pedido de oração, enfim, o que você quiser, tá bom? Entra lá, rs21.com.br/aplicativos, tá bom? Voltando aqui ao nosso papo, que hoje a gente está falando da bexiga caída ou bexiga baixa, que é um problema que se apresenta aí na vida de muitas mulheres, traz um incômodo danado, como a gente disse, até os especialistas aqui salientaram que realmente muita gente ainda tem vergonha. Então, ó, vamos deixar a vergonha de lado, vamos se cuidar, né? Vamos buscar qualidade de vida. Afinal de contas, é para isso que esse programa existe, tá bom? Então, a gente já explicou o que é. As causas também a gente falou rapidamente, né? A gente falou aqui que tem um fator de hereditariedade, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que causa realmente é esse enfraquecimento dessa musculatura. Agora, a questão é, tem como a gente prevenir esse enfraquecimento e em que momento é que a gente deve começar a fazer um exercício, enfim, o que se deve ser feito para que esse enfraquecimento da musculatura não aconteça e a bexiga não caia? O ideal é que as mulheres fossem orientadas a fazer os exercícios antes, né, de acontecer, né? Exato. Mas, geralmente, a gente só tem acesso a elas quando elas já têm o problema e são encaminhadas pelo médico, porque da mesma forma que é difícil elas chegarem até o médico para relatar o problema, até chegar, então, na fisioterapia é mais difícil ainda. Então, o ideal seria que elas fossem orientadas antes. Quando a informação chega, então, por exemplo, quem está assistindo agora, que ainda não tem, pode se prevenir, pode começar a fazer, mas os exercícios se baseiam principalmente no fortalecimento e coordenação dos músculos do assoalho pélvico. Como o doutor explicou, é um buraco, né, um fundo, e ele tem essa camada de músculo. Então, se você fortalece e garante que ele esteja mais firme, você tem essa prevenção também. Então, a atividade física geral, de um modo, né, falando de uma forma mais geral, ele já previne por si só a prática da atividade física não exclusiva do assoalho pélvico. Tá. Então, já é um grande começo. E quando você diz, Rita, os exercícios do assoalho pélvico, é isso? Sim. São o quê? Exercícios de contração, é isso? É isso, contração e relaxamento do músculo do assoalho pélvico. Uma coisa que é muito importante dizer é que a questão, às vezes, não é nem só o enfraquecimento, mas a maneira como esse músculo reage às situações, principalmente ao aumento da pressão intraabdominal. Então, até a postura inadequada favorece ou não a descida da bexiga ou dos órgãos genitais. Ela falou, a postura pélvicos inadequada. Eu estava assim, eu já arrumei isso mais rapidinho. Mas é verdade, a gente sempre fala aqui da importância, primeiramente, da atividade física, né? Que a gente deve deixar o sedentarismo de lado. Isso, qualquer assunto que a gente aborda no Mais Saudável, todos os especialistas, eles são unânimes, né? Fora, a gente já sabe também de uma boa alimentação, qualidade de vida sempre. Mas essa questão desse enfraquecimento muscular, né? Dessa estrutura toda que faz com que a bexiga caia, a gente tem que salientar e mostrar para você que tem um caminho, né? Porque se não tem essa questão da hereditariedade somente, então se a gente fortalecer, se a gente estiver aí com a atividade física em dia, ainda mais essa contração, esses exercícios, essa contração é aquela coisa, abre e fecha, é isso? Isso, tem contração mesmo, como se fosse prender o xixi, né? Prender Existem o xixi, vários soltar comandos. O xixi, prender e soltar. Isso, é só importante lembrar que não se deve fazer o exercício quando está fazendo xixi, né? Quando você fala para as pacientes, não, tem que aprender a contrair e segurar ou não o xixi, às vezes durante o ato de fazer xixi, elas estão contraindo e relaxando. E é um comando que elas entendem errado e que não é adequado. E esse hábito, a gente deve, por exemplo, mulheres, prestem atenção, tá? À noite, antes de dormir, por exemplo, eu faço o quê? Umas 10 vezes?
essa contração? É muito variado, assim, eu acho que depende da pessoa, mas pode começar em 10 vezes, podem ser 2 séries de 10, 2 séries de 15. Antigamente, quem orientava exercício orientava que fizesse a qualquer momento, onde ela lembrasse, no ônibus, indo para o trabalho ou em qualquer lugar, mas também não é uma coisa que tem que ser tão contínua, porque o músculo também cansa, né? Assim como qualquer musculatura como que qualquer a gente musculatura. trabalhe muito, ela vai entrar Então, o ideal é que ela tenha um momento do dia em que ela esteja focada somente nisso e que ela faça. Não importa tanto a quantidade, mas a qualidade com que o exercício é feito. Então, perfeito. é uma contração mais intensa, um relaxamento prolongado, para que o músculo tenha tempo de ter as duas fases de contração Tensionar e relaxamento. e relaxamento. E a gente orienta muito que não faça só a contração isolada do períneo, né? A gente coloca a contração do períneo associada a outras atividades. Agachamento, pegar objetos, pular, porque são situações que a pressão intraabdominal aumenta e o peso dos órgãos é maior, porque a gente tem a ação da gravidade. Perfeito. Então, fazer o exercício só deitado ou só sentado não é exatamente o ideal. Doutores, a gente está conversando aqui nessa relação do exercício e é uma queixa muito comum, por exemplo, eu já escutei muitas amigas, poxa, quando eu estou correndo eu sinto um pingar, né, um vazamento da urina, ou se eu estou pulando corda, eu sinto a minha urina pingar também. Já aconteceu comigo, eu não vou mentir não. Então assim, o que é isso? Pode ser um sinal da bexiga baixa ou aí tem assim, ó, não, você não esvaziou a sua bexiga completamente, foi lá no banheiro, fez um xixi rápido e foi fazer atividade física e ainda ficou um pouquinho, sabe? Na verdade, isso é o primeiro grau de incontinência urinária, né? Uma coisa importante diferenciar, uma coisa é a bexiga baixa, que é o prolapso, é o abaixamento, a bexiga vai saindo pela vagina, isso que é a bexiga baixa. Agora, infecção urinária de esforço, que é isso que você está falando, é uma outra coisa. Então, a musculatura está enfraquecida, mas então, por conta do esforço, aumento da pressão abdominal, então um esforço muito grande, pular, as pacientes falam muito que vão para a academia e quando vão no jump começa a perde algumas gotas. É uma beleza. Olha que eu tô aí, eu tô nesse então, negócio, por isso que eu gosto desse programa aqui. Esse é o primeiro grau de incontinência urinária de esforço. E é já um começo de fadiga muscular, que a musculatura está enfraquecida e precisa de um treinamento. E é uma resposta excelente com fisioterapia, com tratamento orientado, com exercícios orientados e acompanhados. A resposta é excelente nessa fase da incontinência urinária de esforço. Então, essa incontinência urinária de esforço que a gente está falando, que ela só aparece um gotejamento no momento em que você ou corre, ou pula, ou faz algo, né? Como o nome já disse, que você está se esforçando, não tem a ver ainda com a bexiga caída. Mas, se eu não cuido disso hoje, futuramente eu posso ter a bexiga caída. Exato, porque é uma progressão, né? A musculatura vai enfraquecendo paulatinamente. Quanto mais fraca, aí começa a descer tudo. Perfeito. Vamos conhecer os sintomas e eu vou no seu consultório hoje. Hoje não vai dar, mas eu vou. Vamos conhecer aqui os sintomas da bexiga caída, gente. Pode colocar na tela, porque assim o Brasil inteiro acompanha junto com a gente. Primeiro sintoma que aparece aqui pra gente é a sensação de plenitude na área vaginal e na bacia. Vamos explicar essa sensação de plenitude. Por favor, doutores. Na realidade, essa sensação de plenitude é quando você sente que a sua vagina está preenchida por algo que não deveria estar ali. No caso, a bexiga, que deveria estar no lugar dela, está ocupando o lugar da vagina mesmo. Então, você sente como se fosse uma bola na vagina. Essa Doutora, é a sensação. A gente consegue visualizar? Dependendo do grau, sim. Se for um grau 2 para 3 ou já um grau 3, a vagina, ela exterioriza, a bexiga exterioriza pela vagina. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver. Nossa, daqui a pouquinho a gente vai conhecer os graus também, tá, gente? Olha, o segundo sintoma que nos aparece aqui é esse, a sensação de evacuação incompleta após a micção. Então, pode acontecer também aqui de uma constipação? Quem tem a bexiga caída pode ser uma pessoa constipada também? Ou Na realidade, a constipação, inclusive, é uma das causas da bexiga caída, porque a constipação aumenta a pressão intraabdominal e também pode provocar uma fraqueza dessa musculatura que sustenta todos os órgãos, não só a bexiga, mas o útero e também o intestino. Então, a mulher que tem dificuldade de ir ao banheiro, ela pode ser uma futura mulher, uma candidata. Uhum. Olha, não sabia. Gente, por isso a gente diz pra você a importância que beba muita água, faça atividade física e coma aí, ó, alimentos saudáveis, né? Porque daí você faz um bolo fecal bacana e
sua vida vai ser melhor. Não tem aquele negócio, quem não vai ao banheiro é o enfesado? Não vem daí? É verdade, tá bom? Vamos ver aqui um outro sintoma também da bexiga caída, gente. É a presença de algo que sobressai da vagina. Como você mesmo falou, né? No nível 3 ou no nível 4, a gente consegue até visualizar, né? Aí a gente tem um outro sintoma que é a incontinência urinária, provocada por tosse, riso e espirro. Essa incontinência tem alguma relação com essa do esforço que a gente falou, doutor? Sim, exatamente isso. É a bexiga de esforço, aumentando a pressão intraabdominal, a musculatura não dá conta de contrair adequadamente, porque a gente tosse, espirra diariamente. E à medida que tosse ou espirra, isso aumenta muito a pressão intraabdominal. E ao mesmo tempo, a musculatura contrai para não perder urina, nem fezes. Então, a gente não percebe, isso é um movimento involuntário. Mas toda vez que uma pessoa tosse, ao mesmo tempo, a contração esfincteriana de toda essa musculatura pélvica. E quando a musculatura passa a ficar enfraquecida, ela contrai inadequadamente. E aí ocorre a perda. Ô, doutor, por exemplo, questão minha mesmo. Quem segura muito o xixi, né? Por exemplo, às vezes você corre para um lado para o outro, não tem tempo, trabalha, e aí fica, daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu vou, que é o meu caso. Eu bebo muita água e tem momentos que eu não consigo ir ao banheiro, então eu vou segurando, vou segurando, vou segurando. Essa incontinência de esforço pode ser um reflexo de se segurar essa urina por tanto tempo? Aí eu brinco com as pacientes que fazem como você, que estão maltratando a sua bexiga. Então você trata muito mal a sua bexiga e um dia ela vai cobrar juros do que você está fazendo com ela. Então, na verdade, essa prática, esse mau hábito, ele pode levar, sim, à bexiga hiperativa, que aí é um diagnóstico diferencial, que é a perda por hiperatividade. A bexiga fica cheia, distendida, começa a ter alteração da parede da bexiga, do colágeno, a bexiga começa a ficar mais grossa, hipertrofiada e, de repente, ela começa a contrair involuntariamente. E aí você passa a perder urina, não tem a ver com a fraqueza, tem a ver com uma bexiga maltratada. Doutor, o senhor acabou de me conscientizar, eu juro que eu não faço mais. Você em casa também, ó, não vamos mais segurar, tá? Deu vontade? Vai! Por exemplo, tô com vontade agora, Lucas, posso ir? Não, mentira. Mas não segure, tá bom? Gente, outro sintoma aqui da bexiga caída também é a perda de urina durante a relação sexual, dificuldade de esvaziar a bexiga e, às vezes, o inchaço na vagina. Essas três finais, realmente começa a urina, você não consegue mais segurar no ato da relação? A perda durante a relação sexual, ela está mais relacionada até com a bexiga hiperativa do que com a própria bexiga caída. Agora, a bexiga caída, ela faz com que a bexiga fique numa angulação que pode ficar a urina presa lá dentro. Então, quando você vai urinar, você não consegue esvaziar ela completamente porque ela está numa posição que está angulando ela, está dobrando ela. Então, você não consegue tirar toda a urina lá de dentro. E numa situação de estresse ou até numa relação sexual em que tem o contato com essa bexiga, pode acabar perdendo porque tem urina ali dentro. É algo muito comum, as pessoas elas têm ideia que, não, bexiga baixa, bexiga caída, isso acontece com mulheres mais velhas, né? Com as novas não acontece, ou com mulheres que já têm relação sexual, com mulheres que não têm relação sexual, isso também não acontece. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito, é mais comum acontecer em pacientes que já tiveram filhos, em mulheres mais idosas, mas também acontece em mulheres, inclusive, que nunca tiveram relação sexual, que nunca tiveram filhos, por algumas doenças próprias de cada pessoa, né? Perfeito. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Enquanto isso também, ó, você vai ligando, tá bom? E agora a gente vai deixar você mais bonita no começo dessa semana. Todo mundo quer, né? Recuperar a autoestima, olhar pro espelho e gostar do que vê, ter uma pele bem hidratada, cheirosa, gostosa. Quando a família Puriflora, que tem mais de 20 anos no mercado, entra na sua casa, é exatamente isso que ela tá levando. É esse carinho, tá te acarinhando. E agora, Brasil, para tudo! Porque é aniversário dela! Meu amor, gratidão. Parabéns, meu amor, que Deus te ilumine e abençoe sempre. Amém, amém, amém. É nível gratidão. dessa gostosa, dessa querida, dessa mulher competente. Parabéns mesmo, Muito sabe que eu te grata, adoro mulher, do eu coração. também. E eu Presente. quero mandar um beijo também pro Marcelo Dargan. Exatamente. Dargan, meu príncipe.
seu aniversário também. Que Deus te abençoe sempre, viu? E ó, quando a gente para e pensa e toca as pessoas, você fala, nossa, que gostoso. Pegar a Paty é tão gostosinho assim, ó, porque ela é toda, entendeu? Lisinha, ela é toda hidratada. Por quê? Porque a gente usa aqui o Risotex, né? É verdade, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Um beijo para todos os aniversariantes desse dia de Santa Rita. Beijo. É mesmo, hein, amiga? É, Santa Rita forte, né? E para falar desse creme que é meu grande parceiro e parceiro de milhares de mulheres desse nosso Brasil e pode ser seu também. Então, se hoje você acordou nessa segunda tristinha, porque alguma coisa te fez mal aí, sua autoestima tá lá embaixo, pode parar. Tudo é para você conhecer agora o Risotex, porque a gente tem aqui algo que vai deixar a sua autoestima lá em cima. Sabe aquelas ruguinhas, marcas de expressão, manchas, as manchas cenizas, manchas provocadas pelo sol? E sim, não adianta, a gente tá com uma mega make. Mas tem um negócio Mas se ali, ó. encanou com o negócio, Tem um pé de galinha ali, ó. acabou, não é verdade? A gente fica doida. Por isso, gente, que é só você ter o Risotex, passar um pouquinho assim, ó, e aí você vai ver o que vai acontecer com você, o que vai elevar na sua autoestima. E o que é melhor, é só um pouquinho mesmo. E a absorção é rápida, o toque é aveludado, não fica com aquela sensação de creme melecado que ninguém gosta, os homens não suportam, a gente também não. E olha, gente, além do que, vai cuidar aqui, a Cissa comprovou, dorsinho das mãos. Ela, depois que começou a usar Risotex, percebeu como clareou mesmo. As manchas, ó, Foi, ficaram mulher? não sei aonde, na memória, entendeu? Porque aqui, ó, a minha Já mãozinha era? tá bem clarinha. E eu vou falar, sabe o que eu acho? Porque mão, gente, a primeira coisa que a gente olha, né, quando você começa a envelhecer, mão, verdade. pescoço, eu vou falar que deu um up na minha mão. Não é? Deu. E aí mexe com a autoestima também, porque você não encana, não esconde mais. Vai clarear aqui, vai hidratar aqui o seu colo, vai aqueles pontos que estão precisando ser hidratados já, isso vai passar só um pouquinho e você vai sentir a melhora. Por isso que agora é com você. Ligar para a nossa central da Puriflora e adquirir já o seu creme Risotex, porque é o creme da família, porque cuida do maridão, além de tudo, cuida do filho naquele cravo, naquela espinha e tem um custo-benefício, gente, maravilhoso, porque não dá para ter um creme para cada lugar hoje. Não. O orçamento não permite mais, só que a gente esquece, E né? esse aqui você coloca na bolsa, na necessaire, pra onde você Leva. for, você leva e vai fazer um sucesso aí na sua família, tá bom? Segunda-feira, diretor, capricha no barulho, por favor, mas pode fazer mesmo. Sabe por quê? A gente faz esse barulho, e quando o barulho para, o preço, Paty, Vai fazer o quê? Despenca. E despenca Hoje eu demorei pra esse. pra levantar. Eu demorei porque não vai subir esse preço, vai cair mesmo. Não vai cair mesmo, ainda mais que hoje é segunda. E a Puriflora caprichou, sexta pediu, Puriflora caprichou. O preço despencou, mas tem que ligar lá para conferir, 0800 940 1084. Você escolhe a melhor forma para você, se são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Converse com a nossa central, boleto, bancário ou cartão de crédito. E quem comprar um super kit do Risotex leva presente pra casa. E o presente é bom demais. demais, Então, ó, não gente. perca tempo, não. Pega o telefone agora, liga porque é o telefone da sua autoestima, tá bom? Cuida aí do seu bem mais precioso, que é a sua saúde, cuida da sua pele, fica linda. 0800 940 1084. Beijo, meu amor. Parabéns, Gratidão, minha princesa. viu? Viu? Gratidão. Parabéns mesmo. Gratidão. Ó, você aí, não descola, que eu vou e volto voando. O programa tá bom demais, tá? Peraí.